Muito bem, Shalom Adonai. Gênesis, o capítulo de número 49. Gênesis 49. Eu vou ler os versículos 5 até o versículo de número 8, que diz assim: Simão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumento de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa charretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Divide-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos, não, até o versículo de número 7. Até o versículo de número 7. O que nós temos aqui são as profecias de Jacó. Embora todos estejam familiarizados com profetizar, porém poucos estão familiarizados com profetizar com bênção. Nós temos aqui uma profecia altamente pesada sobre Simão e Levi. O que eles fizeram? Eles foram cruéis. Eles mataram inocentes devido ao estupro de sua irmã, Diná. Quando você lê Gênesis capítulo 34, Diná, filha de Jacó, foi violentada por Siquém, príncipe, filho de Amor. Quando você lê todo o capítulo 34, você vai entender que foram lá conversar o que aconteceu, que não poderia ter acontecido isso, que isso não poderia ter surgido, porque em Israel não era assim. Mas o moço queria, porque queria casar com Diná, ter ela como mulher. Então eles fizeram uma aliança. Foi pedido que todos os homens fossem circuncidados. E eles aceitaram isso. Foi feita uma reunião entre eles. Foi dito que os filhos de Israel eram pessoas pacatas, pacíficas. E eles aceitaram a circuncisão, porque Deus disse que o estrangeiro podia ser circuncidado também, se quisesse. Mas depois disso, nas caladas da noite, Simão e Levi tramaram e entraram no território de Amor e saiu matando todos os homens, aleijando animais. Então, quando Jacó vai abençoar na voz de Deus seus filhos, e você leia devagar, no versículo 5 fala: não faço parte nos planos deles. Eu tenho um linguajar antigo, mais detalhado aqui, do versículo de número 5, que diz assim: Simão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumento de violência, no seu conselho não entre minha alma. Ou seja, não faço parte dos planos deles. Olhe, veja só. Preste-me atenção nisso aqui. Nós vamos observar devagar essas revelações que nós temos aqui. Não faço parte nos planos deles. Outra tradução diz: no seu conselho não entre minha alma. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Deus faz parte dos seus planos? O que você está projetando nasceu no coração de Deus para o seu coração?
Deus tem participação no que você tanto quer. A sua vontade é a vontade de Deus. Olha que coisa. Preste atenção nisso. Porque Deus tem uma vontade, eu tenho uma vontade, o diabo tem outra vontade. Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade. Edmund, um pregador veterano dos Estados Unidos da América, há muitos anos atrás, ele disse que a parte mais difícil que ele encontrou na sua vida foi entender perfeitamente a vontade de Deus. Está me entendendo? Não, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não permito que eles gozem da minha fama. É isso que ele quer dizer aqui. Estou lendo uma tradução mais antiga. Versículo 6, no seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Não permito que eles gozem da minha fama. A glória de Deus não será a glória deles. Eles não chegarão ao ponto de falar a glória de Deus está comigo. Aconteceu aqui com Samuel Levi um Icabode, a glória se foi. Você está entendendo ou não? Como em Laodiceia, a glória se foi. Como lá em Sarde, que muitos morreram, outros estavam para morrer. Por quê? Porque a glória se foi. Ministérios que perderam a glória. Eu conheci um grande pregador, e para eu falar uma pessoa que foi um grande pregador, viu? Sem falar aqui o nome dele, eu estava lá para o lado de Santa Catarina, em um dos eventos que eu fui ministrar, sudeste do país, sul do país, né? Sudeste é São Paulo, sudoeste. Quando ele se envolveu com política e pediram para ele, o líder presidencial disse, se você quiser a política, você tem que renunciar ao ministério. Depois ele renunciou ao ministério. Esse homem se acabou. Simplesmente se acabou. E muitos que estão ainda pregando na técnica, não tem mais nada da glória de Deus. Eventos, grandes eventos que não tem mais a glória, não tem mais a arca. Porque na construção do segundo templo o povo vibrava, mas não tinha a arca da aliança. A arca estava no primeiro templo. No segundo templo o povo gritava de alegria pela mega construção, mas não tinha a arca. Não tinha a presença de Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? A terceira coisa que é interessante, o texto diz, porque não controlaram a fúria. Outra tradução diz assim, tiveram disposição para a crueldade, matando homens inocentes e aleijando animais. Olha, veja só. Preste atenção nisso aqui. Olha o que diz o texto. Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa. Vontade perversa. Olha o texto. Vontade perversa. Olha aqui, ó. Charretaram touros. O que é o inferno? Lugar daqueles que não controlaram seus desejos. Eu falei para um viciado em crack, isso está te matando. Sabe o que ele me disse? Não consigo me dominar. O maior desafio de um homem é ter controle sobre seu desejo, dominar a fúria do seu desejo. Coração maldoso é o que eles tinham. Nunca veremos a Deus se não tivermos um coração puro. Está escrito em Mateus 5. De todas as bem-aventuranças, só tem uma que me faz ver a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, que eles verão a Deus na história, verão a Deus na igreja, verão a Deus em vidas transformadas, verão a Deus. Deus traz uma sentença sobre os dois. Deus diz no versículo 8, eu vou dividi-los.
Deus diz no versículo 8, eu vou dividi-los. Agora aqui tem algo revelador nesses dois homens. Podemos melhorar, podemos dar a volta por cima, podemos ter um final abençoador. Eu vou lhe mostrar isso aqui. Olha que coisa interessante. Simão não melhorou. Eu creio piamente que foi Simão o iniciador da conspiração para matar José. Lá em Gênesis 37, 18. Por que eu creio? Porque quando eu leio Gênesis 42, versículo de número 24, José mandou amarrar primeiramente Simeão, prender Simeão. Por quê? Porque ele sabia que ele foi o conspirador, o iniciador para matá-lo. A ficha caiu agora ou não? Agora, por que Levi teve outra direção? Quando Moisés desce do monte, é aqui onde está a grandeza, irmão. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 32 de Êxodo. Você vai ver os versículos, olha, Êxodo 32 de Êxodo. Você vai ver os versículos de número 25 e o versículo de número 26 de Êxodo 32. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, porque tem líder que deixa o povo à solta. Tem igreja que não tem doutrina, que não tem teologia, que não tem ensinamento, o povo está à solta, cada um faz o que quer. Aí o versículo de número 26 fala assim, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Quem é do Senhor, vem até mim. Agora veja o final do versículo. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de quem? De Levi. Porque um veio e os outros não. Porque nem todos querem mudar. E lá na frente, Moisés fala de Levi, lá no capítulo 33, versículo de número 8 de Êxodo. De Levi disse, dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Está falando de quem? Dá ao homem. De Levi disse. O que era urim e tumim? A revelação de Deus. Lá na frente, Moisés fala que Levi estava com a revelação de Deus. Levi mudou. O importante na jornada espiritual, na jornada com Deus, na jornada para a glória, é terminar bem. Muitos começam bem e terminam mal, outros começam bem e terminam bem, outros começam mal e terminam mal, e tem alguns que começam mal e terminam bem. A minha pergunta para você é essa, você está terminando mal ou você está terminando bem? Baruch Hashem, Deus te abençoe.